Quando eu digo a relação da virtude ligada à filosofia, é de que eu sempre, de alguma maneira, acreditei que a coisa mais bonita, digamos assim, a coisa mais bela, é, é, ela tem a ver com um tratamento assim, muito sofisticado não no sentido de chique, né? Mas no sentido tem um esmero ali, tem uma dedicação àquilo de uma maneira muito quase que uma devoção, né? Quando eu acabei me encontrando com a filosofia a, e, e a minha relação com a filosofia e com a música, meio que é como se eu só conseguisse entender o mundo a partir de um lugar de uma total dedicação, digamos assim, a algo que você se propõe a se dedicar. Então, se você se dedica a uma relação, de fato você tem que se dedicar com virtude a isso, entende? Quando você me questionou assim sobre a questão da beleza e do mundo ser salvo, imediatamente eu me liguei a essas duas tradições que meio que fazem parte da minha vida, que é a tradição cristã do Salvador, né? E a tradição justamente do belo, a partir da leitura grega, etc. Né? Mas e que eu acho que, à medida que as coisas estão acontecendo, a gente vem se esquecendo de fato se dedicar em busca dessa virtude. O quadro do Caravaggio, né, que é citado aqui, os artistas, né, o Dostoiévski, esses poetas citados agora, assim, eu até lembrei do Cartas do Rainer Maria Rilke sobre a vida, que ele está sempre falando sobre esse lugar de se dedicar para ir um patamar acima da sua zona de conforto, né? E sair da zona de conforto é, de alguma maneira, ser empático ao outro. É sair da sua zona de conforto em relação à sociedade, em relação a um instrumento, em relação ao seu cônjuge, em relação a si mesmo, fazendo terapia, né, se conhecendo. Então, a imagem, eu acho que a pergunta né, que eu estou tentando trazer aqui será que essa beleza, né, da qual a gente diz e a gente tanto, de alguma maneira, deseja, não tem a ver também com a possibilidade da gente conseguir sair da nossa própria zona de conforto, né? Eu acho que a pandemia traz cada pessoa no seu de um modo, né? Tem pessoas que estão vivendo situações assim limite, mas de alguma forma ela também traz um descerramento de mundo, assim, onde você passa, onde mesmo com recursos, você passa a questionar se certas coisas ainda fazem sentido para você. O que me leva a pensar que, na verdade, a experiência da beleza é uma experiência de encontro de sentido, né? Eu lembro quando eu comecei a estudar filosofia, eu tinha que andar mais ou menos uma média de quase 2 horas
porque eu morava, quando a gente meio que foi morar de favor, em São Bernardo, o meu professor dava aula na Ana Rosa. Então, eu pegava um ônibus até mais ou menos o Jabaquara e ia andando do Jabaquara até a Ana Rosa, o que são umas 5 ou 6 estações de ônibus. E eu só tinha dinheiro assim para comprar uma fita cassete assim, e eu gravava aquilo. Eu tenho essas fitas até hoje assim, eu gravava aquilo ali. Tinha uma experiência de beleza naquele encontro, assim, de sentido, daquilo de alguma maneira ecoar em mim, de uma forma como se, mesmo que eu, numa situação limite, de pobreza, de não ter mais o amparo paterno, aquilo ainda me fazia acreditar que existe algo para além até mesmo dessas condições. Entende? Eu acho que talvez a salvação, digamos assim, não seria, e é uma pergunta, né? A salvação não seria, de fato, a gente, de alguma forma, aceitar a possibilidade de diversidade em relação a sentidos de mundo, a sentidos de belo, a sentidos de beleza, né? E essas diversas possibilidades coexistirem junto. Eu lembro que eu estava com um amigo meu que é super erudito e ele falou assim: poxa, porque a Anitta é uma porcaria e a Anitta não devia existir. E aí ele fez um assim, ele, descascou o abacaxi. Eu falei assim, poxa, que estranho, né? O problema não é a Anitta existir, o problema é a pessoa, as pessoas não terem acesso ao Mozart, ao Beethoven, ou ao Jobim, ou ao Edu Lobo, ou ao Tó Brandileone, com a mesma proporção. Da mesma proporção. Essa democracia cultural, né?